Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria que aqui recebo a todos, podendo fazer então esse momento de estudo e de reflexão. Já peço desde agora que deixe o seu curtir, que compartilhe o conteúdo e também faça a inscrição no canal, que são formas de fortalecer a divulgação das ideias espíritas e assim, dessa forma, levar o entendimento, levar o consolo, levar possibilidades, de que a pessoa possa refazer a sua vida pessoal, enfim, porque conhecendo a verdade, ela nos liberta e também faz com que a gente enxergue, o mundo de uma maneira muito diferente, principalmente utilizando esse viés da reencarnação. Hoje faremos então o estudo do livro Pão Nosso, que foi escrito por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, fala o capítulo 11, o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Bom, aqui o autor espiritual, Emmanuel, já vem nos dizer que se a gente está, digamos, fatigado, cansado de fazer o bem, seria interessante a gente observar se não estamos, daqui a pouco, pensando apenas em vantagens, nos nossos interesses particulares, atendendo, digamos assim, apenas a nós mesmos, egoisticamente. Então, isso não é, como diz ali, que isso não procede de uma fonte pura. Porque se a gente estivesse praticando bem pelo bem em si mesmo, não haveria esse desgaste. E aí, continuando a leitura, tem a seguinte parte, dizendo assim: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Ou seja, a gente fez o bem, agora no curto prazo, e aí ficamos chateados se algum revés, se algum problema nos vem. Então a gente tem que ter prudência para fazer essa análise, para não cair, digamos assim, naquele lugar comum de pensar, mas eu estou fazendo tanto bem e ainda me acontece alguma coisa ruim, como se houvesse algum tipo de injustiça divina. Só que estudando justamente o Espiritismo, a gente verifica que as colheitas que estamos tendo hoje, elas são decorrentes de plantios não só dessa encarnação, mas sim de outras encarnações, e muitas vezes de encarnações até bem distantes. Fazendo uma analogia com as plantas, se a gente, por exemplo, planta uma laranja, uma bergamota, enfim, em poucos anos a gente já consegue colher os frutos. Agora, por exemplo, se a gente tem a araucária, que nos dá o pinhão, são 30 anos. Tem tâmaras, se eu não me engano, são 80 anos. E o que isso simboliza, Agora, se a gente planta, por exemplo, uma alface, em poucos dias a gente já consegue colhê-la. Como tudo na natureza tem uma sequencialidade, e também o que existe, digamos, no mundo físico também pode ser feito um paralelo com aquilo que acontece no mundo moral, visto que a lei divina ela é única. Isso também nos traz a reflexão de que os nossos atos eles podem ter repercussões em tempos diferentes. Então, muitas e muitas vezes, aquilo que a gente está reclamando, é decorrência de um plantio num tempo muito afastado. Uma vez, quando questionado, Chico Xavier
veio a falar sobre pessoas que desencarnaram em um circo, né? Ou seja, esse circo havia pegado fogo e, obviamente, é uma morte muito, né, observando assim, uma morte complicada, né? Porque imagina, né, tu estar ali, né, ser consumido pelas chamas. E as pessoas queriam entender o porquê que Deus permitia que acontecesse tal situação. E aí, justamente respondendo essa questão, ele volta lá para a época dos romanos, quando existiam, né, os gladiadores e eles lutavam até a morte. E como isso era, entre aspas, né, uma coisa banal, uma determinada uma comunidade, né, da época, que era responsável por organizar essas lutas, né, entre os gladiadores, decidiu fazer uma inovação. Untou esses gladiadores em óleo e atearam fogo neles. Ou seja, eles tinham que lutar pegando fogo até a morte. E Deus, né, ele sempre permite que as pessoas possam resgatar, né, os seus erros, né, os seus equívocos, sempre através, primeiramente, do amor. E para isso Deus dá várias e várias e várias oportunidades, né? Conforme o caso, enfim, a justiça sempre ela é perfeita, né? Porque a lei é de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, sempre existem esses três aspectos. A lei não é só caridosa, não é só amorosa ou apenas justa. Ela pega esses três aspectos. E uma vez que houve esse desencarne dessas pessoas, isso não ocorreu imediatamente, porque isso foi em 1950. E se essa cena, né, tão brutal, de pessoas, né, lutando até a morte pegando fogo, isso aconteceu aproximadamente 2000 anos antes. Então o que isso quer dizer? Que foi feito o plantio naquele momento e muito tempo depois, praticamente 2000 anos, é que teve a colheita, né? Visto que não houve a reparação através do amor. Então o que isso simboliza? O que estamos fazendo agora, a gente talvez colha nessa própria encarnação, talvez não. Talvez vai colher em outras, né? Mas a gente não deveria fazer as coisas pensando nesse aspecto de, vou plantar, né, e vou colher. A gente deveria fazer apenas o bem pelo bem, ser justo porque é certo ser justo. Ou seja, a gente ter valores e ter princípios porque eles são corretos em si mesmos, né? Mas enfim, até do ponto de vista pragmático, né, a gente fazer o bem sabendo que a lei ela dá exatamente aquilo que a gente está plantando, até por uma questão de inteligência, né, visto que ninguém quer sofrer nenhum tipo de problema, a gente faria, né, o bem. Mas enfim, a ideia é essa. Mostrar que daqui a pouco a pessoa está se entediando de fazer o bem, porque daqui a pouco lhe acontece algum mal. Mas aí a gente tem que pensar, mas será que realmente é injusto esse mal estar chegando? Qual é o propósito de bater a porta a essa situação? E se está batendo a porta, né? Qual é o recado que ela vem trazer? O que isso simboliza? E aí cada um pode fazer uma análise da sua vida, né? Porque daqui a pouco algumas pessoas têm dificuldades em relação a dinheiro, dificuldades na vida amorosa, enfim, a gente pode pensar em N aspectos da vida. No caso que eu citei há pouco, né, um desencarne muito doloroso, difícil, traumático para as famílias. E aí do ponto de vista espiritual, visto que a gente está vendo o efeito, a gente pode pensar qual que seria a causa e por que isso está acontecendo dessa maneira, né? E aí nós espíritas a gente deveria fazer esse processo reflexivo, que é justamente para a gente entender como as coisas estão acontecendo, o porquê de estarem acontecendo e onde eu posso ter participação nisso, né? E alguém poderia ainda falar sobre esse aspecto, mas eu não me lembro. E a gente já falou em outros vídeos, né? E fica também a sugestão de quem ainda não viu, estudá-los também, que justamente o aspecto do esquecimento é para favorecer o processo de reabilitação.
Porque se a gente ficar imaginando, né, por exemplo, que tu tem um grande inimigo, né, uma pessoa que teve muitas dificuldades de relacionamento, daqui a pouco até com morte ou com outros prejuízos graves também, e daqui a pouco Deus coloca naquela família como dois irmãos. E esses irmãos, para poderem reparar as suas dores, né, os seus ódios, né, de um para com o outro, né, e para evitar que isso persista, né, ou seja, que a animosidade, o ódio, coisas ruins continuem entre essas pessoas, existe todo um projeto para fazer com que essas pessoas possam reparar as coisas justamente através do amor, sendo pai e filha, irmãos, enfim. Deus, na sua infinita sabedoria, dá várias possibilidades para essa reparação, né? Só que será que a gente conseguiria fazer isso lembrando exatamente aquilo de mal que nos foi feito, né? Sendo que o ser humano muitas vezes julga, condena, duvida que a pessoa muitas vezes tenha uma intenção correta e digna, e então Deus, na sua sabedoria, ele dá várias e várias oportunidades. E para que isso aconteça, ele utiliza, né, nesse momento em que nós aqui estamos, nesse planeta de expiação de provas, ele utiliza esse mecanismo do esquecimento, que não necessariamente vai ser utilizado sempre, né? Conforme nós vamos evoluindo, existe a possibilidade de irmos nos lembrando das coisas, né? Mas, para não estender muito esse assunto, voltemos à leitura. O aprendiz sincero o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais desgostou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Então aqui é feito um paralelo bem claro, né? Que muitas vezes a gente faz um comprometimento no plano espiritual de agir no bem, de tentar acertar as coisas, né? E fica esse convite do Emmanuel, né? Se Cristo, né? Que é o governador do planeta e nos dá chances, e muitas vezes a gente falha, e enfim, a gente sempre está tendo novas e novas oportunidades de agir no bem. E essa espera já acontece muitas vezes, como diz aqui o texto, há tantos séculos, né? Por que que nós, de nossa parte, não podemos tolerar alguns dias de pequenas decepções? E decepções essas, né, claro, que tem a ver com o fato de estarmos encarnados num planeta de provas e expiações, mas que também, né, são decorrência natural justamente do nosso plantio, né? Até porque se a gente está no planeta de expiação e de provas, né, é porque justamente a nossa evolução é desse patamar, né? Da mesma maneira, enfim, de forma muito direta e muito concreta, se a gente está numa escola de ensino fundamental, é porque o patamar é esse. Se a gente está numa escola de nível médio, é porque é nesse patamar que estamos, e assim por diante. Então, se a gente está sofrendo consequências, digamos, difíceis, passando por dificuldades, a gente tem que também olhar para si mesmo e verificar justamente se a gente justamente não tem algum problema nessa área, né? Porque daqui a pouco, pô, mas se eu estou sempre tendo dificuldades em um determinado aspecto, o que eu tenho dentro de mim relacionado a isso? Porque as coisas não acontecem por acaso, né? Então, digamos, é da tarefa evolutiva, é do plano reencarnatório, né? Visto que estamos numa escola, é normal numa escola, de tempos em tempos, a gente passar por avaliações. E no planeta não é diferente, né? De tempos em tempos vem avaliações. Só que as provas são testes morais, né? E aí a gente pode passar por eles ou não.
Ou passar com nota 10 simbolicamente, ou passar com uma nota mediana, né? Mas enfim, os testes vêm e a gente vai reagir conforme a nossa vontade, conforme a nossa dedicação, tal qual na escola. Só que, diferentemente das provas, né, que avaliam o aspecto da cognição, né, do raciocínio lógico, aqui são provas eminentemente morais, né? E os aspectos morais, uma vez que a gente não desenvolva eles, né, a gente ter alguma imperfeição, seja ela qual for nesse sentido, né, no aspecto moral, automaticamente a gente vai ter algum tipo de prejuízo na nossa vida diária, né? Então, por exemplo, né, se eu imagino que eu sou melhor do que os outros, que eu sou superior aos outros, o que isso vai materializar nas minhas relações pessoais? Será que eu não vou ser arrogante, prepotente? Será que as pessoas vão querer estar junto a mim de forma legítima? Será que as pessoas de fato ah, vão ser boas amigas de mim? Porque visto que eu me acho melhor do que elas, daqui a pouco eu não as trato bem, ou as trato de forma condescendente, com desprezo. E o outro, percebendo essa nossa conduta, também vai reagir a ela. E aí a pessoa pode, daqui a pouco, começar a se sentir triste, achar que as pessoas não gostam dela, ou sentir que as amizades são frias, são artificiais. Ou seja, para cada mazela moral, né, automaticamente vai ter algum tipo de situação que vai trazer algum tipo de sofrimento, né? Se a pessoa não tem disciplina, né, e isso vai trazer problemas em vários aspectos, na vida financeira, na saúde do corpo, vai trazer problemas no estudar, até daqui a pouco nas mínimas coisas de localizar objetos, de ter facilidade na sua carreira profissional, porque daí ela pode não conseguir fazer as coisas que daqui a pouco tem que fazer num prazo mais curto. Enfim, para cada dificuldade que a gente não desenvolve, né, nesse aspecto moral, isso vai trazer prejuízo. E se há, do ponto de vista espiritual, uma recorrência em trazer mensagens nesse sentido, a gente tem que ser bem atento para que a gente não fique, digamos assim, repetindo os erros, né? E o texto ele também fala sobre isso, porque porque todos nós viemos com o propósito de fazer o bem, mas aí, estou cansado, estou chateado porque eu faço tantas coisas boas, mas parece que o mal ainda bate na minha porta. Sim, ele bate porque é natural que ele bata, né? É natural que numa escola existam avaliações, que seja difícil muitas dessas avaliações, e não faz sentido a gente ficar reclamando da escola por ter avaliações, que esse é o objeto, né? É o processo da escola. Então a gente também, da mesma forma, não deveria ficar reclamando da vida, por volta e meia a gente passar por testes, avaliações, mesmo estando agindo corretamente. Por quê? Porque isso é do nosso processo evolutivo, né? Faz parte do estar encarnado aqui no nosso planeta. E aí Emmanuel fala, a gente não pode suportar essas decepções, essas dificuldades por apenas alguns dias, né? Ou seja, manter o ânimo firme e continuar prosseguindo no bem, sabendo que é natural a gente receber essas situações. E por fim, no último parágrafo, a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, se a gente está se entediando na prática do bem, aqui está dizendo diretamente que é porque a gente ainda não conseguiu tirar o mal de nós mesmos. Ou seja, porque daqui a pouco eu estou chateado, eu estou fazendo tanto bem para os outros e acho que, né, daqui a pouco, egoisticamente, mas eu não deveria sofrer nenhum problema. Mas aí vem a questão, e as minhas plantações pretéritas? Né? Como é que foi o meu proceder? E eu estando no planeta de expiação e provas, não é razoável que eu espere passar por provações? Né? Então, a leitura basicamente nos traz essas reflexões, né?
que se muitas vezes a gente não está feliz em fazer o bem, é por um viés muito mais egoísta, né? De achar que talvez a gente não mereça, que isso não deveria estar acontecendo. Mas aí a gente tem que justamente ter fé, né? Entender que Deus é justo, bondoso, caridoso, amoroso, tem todas as potencialidades, né? Numa escala infinita, uma escala que a gente não consegue nem imaginar, né? Numa sapiência muito grande. E mesmo, né, não lembrando das outras encarnações ou onde aconteceram esses plantios, a gente, claro, fazendo estudo do espiritismo, tem pessoas que até fazem eventualmente uma questão de regressão de vidas passadas, tem uma série de situações nesse sentido. E também tem argumentações lógicas, né, que a gente acaba pensando, bah, mas se é só uma única vida, como é que pode ter tanta disparidade, seja na formatação do corpo físico, na inteligência, nas aptidões, enfim, as pessoas são tão diversas, tem em todos os aspectos, né? E onde estaria a justiça, né? Se Deus existisse e fosse tudo tão entre aspas injusto, né? Só que, claro, isso acaba sendo assim se tu cogita que é apenas uma vida, apenas uma encarnação. Mas compreendendo que há várias e várias e várias delas, que na verdade a vida sim, ela é uma só. Mas na verdade o que muda é estar encarnado ou desencarnado, né? Que são fases, digamos, de um processo único, que é o processo de vida, né? Então, a gente compreendendo, e enfim, nos próprios outros vídeos a gente fala sobre essas provas das vidas passadas, né? De que existe reencarnação. Para quem não viu, fica mais uma vez o convite para entender melhor esse processo. E aí fica mais clara, né, as reflexões a respeito dessa leitura, né? Para que a gente continue fazendo bem, porque é o correto, por princípio, e sabendo que eventuais problemas, eventuais males que nos acometam, eles têm a ver com os nossos plantios. Mas ao invés de nos sentirmos tristes, a gente pode pensar, que bom que estou podendo resgatar de cabeça erguida e ter esperança no futuro, sabendo justamente porque se eu estou plantando o bem de forma, né, fazendo corretamente, de forma ininterrupta, esses frutos também vão vir logo adiante. E aí essa colheita que hoje daqui a pouco não é tão boa, logo ali na frente isso também vai se modificar. Da mesma forma que acontece enquanto a gente está aqui encarnado. Que daqui a pouco a gente está num momento financeiro, por exemplo, muito difícil, mas aí daqui a pouco a gente faz um curso, a gente aprende outras formas, né, de executar a nossa profissão, de melhorar o nosso entendimento, e daqui a pouco a gente consegue ou uma promoção no serviço, ou a gente consegue novos clientes, consegue melhorar a nossa capacidade de trabalho e também automaticamente daqui a pouco a gente consegue, do ponto de vista econômico, melhorar a nossa remuneração. Só que justamente o que nós estamos passando é para fazer uma melhoria moral, né? Uma melhoria espiritual. E da mesma maneira que a gente tem que se esforçar, né, para ter uma boa inteligência, ou para ter um corpo forte, ou para ter as finanças saudáveis, espiritualmente também existe esforço, né? E é isso, basicamente, também que queremos trazer nesse estudo. Agradeço a todos que estiveram até esse momento aqui comigo. E já peço mais uma vez, se gostaram do conteúdo, para deixar o seu curtir, para compartilhá-lo, que é uma forma, né, muito humilde e também para proporcionar bem-estar ao próximo, né? Porque se a gente entende que isso nos fez bem, que a gente possa proporcionar aos outros também esse entendimento e também essa tranquilidade para enfrentar todos os problemas, as questões que a vida nos apresenta de forma serena e nunca, né, como diz a leitura, sabendo que a gente deve persistir no bem de forma incansável. Então, que Deus, que Jesus abençoe a todos nós e recebamos sempre as boas intuições do plano espiritual para pautar as nossas vidas. Que assim seja.